aqui no versículo 6, nós temos, na minha tradução, tá assim: ouvi, pois anuncio coisas excelentes. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo em Provérbios, ou assim, tudo aquilo que você aprende com a palavra de Deus, são coisas excelentes. Olha que bênção, né? O que a gente está lendo, o que a gente está pontuando aqui, o que nós estamos meditando, refletindo, são coisas excelentes. E é interessante que quando a gente lê, por exemplo, algum trecho da Bíblia que nos exorta, né, que traz uma disciplina, uma correção, a gente vê isso como algo difícil, não é verdade? Como algo não ruim, mas assim, que às vezes pode ser pesado para nós, que às vezes a gente não consiga olhar assim como uma... Assim, se dependesse da nossa opinião, né, a gente faria diferente. Por exemplo, Jesus fala: orai pelos vossos inimigos. Então, se eu e você fôssemos fazer uma regrinha assim, a gente não colocaria isso. A gente colocaria: orai pelos vossos amigos. Porque afinal de contas, quando a gente ora pelos nossos amigos, nós estamos atraindo as bênçãos de Deus para nós. Não foi assim com Jó? E aí vem Jesus e fala: orai pelos vossos inimigos. Como é que uma coisa dessa pode ser excelente? O nosso olhar natural não consegue enxergar que orar pelos inimigos é algo excelente. O que mais que a gente poderia tirar da Bíblia para pensar? O que mais Deus nos fala que a gente olha e fala assim: ah, mas isso aqui é muito chato, é muito difícil, isso é muito pesado de fazer. Então, muitas coisas na palavra de Deus, nós olhamos, nós nos deparamos e a gente fica assim: mas gente, como que eu vou realizar isso? Como que eu vou fazer isso? E eu ouço muitas pessoas falarem assim, ó, não sei se vocês escutam: ah, mas isso aí é porque era Jesus. Quer dizer, Jesus fez porque ele era Jesus, eu não sou Jesus. Ah, mas isso aí é da Bíblia, né? Então, gente, a Bíblia é pra gente ser vivida, não é pra gente ler e ficar de conhecimento filosófico. A Bíblia é pra gente viver, pra gente praticar. E como é que a gente olha para algumas questões da Bíblia? Um outro exemplo, Paulo fala: melhor é dar do que receber. Se nós tivermos um olhar natural, como é que é melhor, como é que é excelente, porque isso é sabedoria. É a sabedoria que está falando para nós. É melhor você dar do que receber. Aí eu olho para isso e falo: como é que pode ser melhor? A gente não entende como um homem natural. Então essas coisas excelentes que ela fala, esse capítulo 8, é a própria sabedoria. Ele começa aqui dizendo, né, a sabedoria não está nas encruzilhadas, não está nas estradas, não está às portas. E aí a própria sabedoria entra e começa a falar. Ouvi, pois eu anuncio coisas excelentes, os meus lábios se abrem para a equidade. Ela começa a falar dela, que o que ela profere é verdade, é justiça, é tudo coisa excelente. Como é que nós podemos olhar para esses textos, para esses mandamentos, para os conselhos da palavra de Deus e ver que isso é algo excelente para nós? Lá em 1 Coríntios 2, eu quero que vocês abram esse texto aí, quem puder, porque esse texto é muito importante para nós. O apóstolo Paulo estava falando sobre que ele foi anunciar, né, que o que ele veio anunciar não era com sabedoria humana, não era com essa sabedoria de homens. E esse capítulo todo, 2, ele fala sobre isso. No versículo 2 diz assim: pois resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo
e este crucificado. E no versículo 1, ele diz: quando eu fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus. Olha, mistério, quem pode entender mistério de Deus? Eu não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria. Essa sabedoria aqui quer dizer a sabedoria humana, quer dizer a sapiência. Sapiência vem de conhecimento humano, de conhecimento intelectual, de você adquirir conhecimento pelos estudos, através do seu intelecto. E Paulo está dizendo, não é dessa forma que eu vim anunciar Jesus, que eu vim anunciar o mistério de Deus para vocês. Porque o homem natural, ele não pode compreender Jesus. Ele não compreende que um rei tenha vindo em humildade, que um rei tenha vindo para morrer. O homem natural não compreende isso. Por isso que Nicodemos pergunta, mas como assim nascer de novo? E aí Jesus tem aquela conversa com ele, fala, Nicodemos, você é mestre, você não entende as coisas espirituais? Por quê? Porque as coisas espirituais, e essa palavrinha aqui de Provérbios, a excelência, para a gente enxergar a excelência naquilo que Deus fala conosco, tem que ser discernidas espiritualmente, a partir de uma mente espiritual. Se eu olhar com o meu entendimento humano, né, com essa sapiência humana, com essa sabedoria humana, a gente não consegue entender o que a sabedoria está dizendo. A gente não consegue entender. Uma das questões de Provérbios e também que Paulo coloca algumas vezes é a questão, por exemplo, da submissão da mulher, que também é muito mal compreendido, mas é muito assim, não é bem recebido para a maioria das mulheres, mesmo as mulheres cristãs. Como assim? Né? O que é isso? Então é mais fácil eu olhar para um texto desse e ao invés de eu ir pesquisar o que quer dizer essa palavra submissa, por que eu tenho que ser submisso, o que é isso? É mais fácil eu dizer, não, isso aí não existe mais. É cada um, né? E aí você coloca um monte de outros conceitos a partir ou da sua história, ou do seu sofrimento, ou do que você pensa, e principalmente do que o mundo pensa hoje, que é totalmente contrário. Então veja, para entender um assunto desse, é preciso que uma mente espiritual. Porque uma mente espiritual, ela vai querer entender. Fala, mas o que é isso? Por que Deus está falando que eu tenho que ser submissa? O que quer dizer essa palavra? Será que é eu me sentir menor? Será que é eu viver sempre debaixo da ordem de alguém? O que é isso? Então as pessoas, elas não se dão ao trabalho na sua mente, né, natural, apenas no conhecimento humano, não dá conta de entender um negócio desse. Mas quando a gente tem uma mente espiritual, quando nós olhamos para a palavra de Deus e temos o discernimento do Espírito, nós então vamos falar, não, eu preciso entender isso aqui. Porque se é a palavra de Deus, eu tenho que obedecer. Se é a palavra de Deus, eu tenho que praticar. Então eu preciso entender. E aí a gente vai buscando e Deus vai nos revelando. Porque tudo que Deus faz é excelente. E aí você chega a entender, falar, isso é excelente mesmo. Isso é excelente. É muito excelente, gente, as coisas de Deus. Né? Quando a gente olha para essa questão do papel do homem e da mulher, a partir do que Deus criou, a partir do propósito de Deus para cada um, a gente fala, é muito excelente. É muito excelente. E o que o mundo está pregando para mim não serve, porque a sabedoria desse mundo é como o quê? É como um trapo de imundícia. Né? É como um trapo de imundícia. A minha luz aqui parou. Mas acho que não vai prejudicar muito. Então, nós olhamos para esse mundo e vemos muitas questões que, diante da excelência da palavra de Deus, são como trapo de imundícia. Não serve para a gente se vestir. Não serve para a gente usar. A gente tem que lançar fora. Aquela peça de roupa,
que não dá nem para você doar para ninguém, não dá nem para você usar de pano de chão. Aí você tem que jogar fora mesmo. Isso que é dizer trapo de imundícia. Então, muitos conceitos do mundo não são. Só que, gente, sem essa luz aqui eu não enxergo. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Ai, gente, tá muito sem sol ainda, eu não enxergo. Tem que ter o auxílio da luzinha aqui. Então, esse texto de 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, ele fala sobre isso. Que Paulo ele vem pregando sobre Jesus, sobre a cruz, porque a cruz é loucura, né? Então, Paulo está falando com um pessoal aqui que não conseguia entender a cruz. E a ressurreição muito menos. Então, é preciso ter essa ação do Espírito de Deus na nossa mente para que a gente possa entender a cruz e tudo aquilo que o Senhor nos traz. Então ele vai falando que ele veio em demonstração de poder, não da sabedoria humana. No 7 ele diz, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ele vai falando aqui de Jesus e vai falando dessa condição que a gente tem ou não de entender todo esse mistério. No versículo 10 ele diz, Deus porém revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito, essa palavra examinar quer dizer penetrar. Então, é algo tão maravilhoso que nós recebemos um Espírito, que é o Espírito de Deus, que ele penetra as profundezas de Deus. O Espírito que nós recebemos, gente, habita em mim e em você um Espírito que ele conhece, ele penetra todos os lugares de Deus. Ele tem acesso, o Espírito de Deus é ele mesmo, a gente não tem nem como explicar direito isso, mas esse Espírito ele tem acesso a tudo que Deus é. Só que esse Espírito também me conhece e ele também tem acesso a tudo que eu sou. Então é esse Espírito que faz a gente ver a excelência da palavra de Deus. A excelência do que nós estamos aprendendo em Provérbios, que parece assim que todo encontro que a gente tem, né, tem aqui assim, é uma exortação, né? Você não pode mentir, você está mentindo, você ainda tem orgulho no seu coração. Mas isso é excelente, porque a gente está sendo limpo pela palavra, a gente está sendo instruído. Como é que eu consigo ver isso como algo excelente? Como é que uma criança que apanha, deixa eu mudar a palavra, né? Uma criança que é disciplinada, gente, é porque na minha época eu levava umas varinhas e foi maravilhoso, né? Então, na época eu não achava excelente, hoje eu acho que foi muito excelente. Minha mãe, mais minha mãe, e de dar lá pegar a varinha e usar um momento ou outro, para que eu fosse disciplinada, para que eu honrasse meus pais, para que eu aprendesse a palavra, sabe? Para que eu entendesse que eu precisava obedecer, que algumas coisas eu não podia extrapolar o limite. Então foi bom para mim, foi bom. Hoje a gente disciplina não tanto com a varinha, né? Nem sei se a tal da varinha existe mais, mas enfim, a gente disciplina os nossos filhos de alguma forma, né? Conversando, explicando. Às vezes você precisa aplicar uma disciplina mesmo, para que ele entenda. E a criança, ela não acha que isso é bom na hora, porque quando ela crescer, ela vai nos agradecer. Quando a gente coloca limites para os nossos filhos. Então, isso é excelente. Mas quando ela está recebendo a disciplina, ela não pensa, ela fala, ai, como a minha mãe é chata, como o meu pai é ruim. Por quê? Porque falta entendimento, falta maturidade. Então, discernimento de espírito é para quem está maduro em Deus. E lembra que maturidade na palavra de Deus quer dizer perfeição, ou melhor, perfeição quer dizer maturidade.
Então é quando a gente cresce que a gente entende, fala, então é bom eu ser disciplinada, é bom que Deus está falando que ainda tem orgulho no meu coração, porque aí eu posso ver e eu posso mudar, eu posso agora trabalhar com isso dentro de mim e Ele me ajuda. Então isso é bom, mas se eu sou imatura, se eu não tenho maturidade espiritual, eu não quero ouvir o confronto. Eu não quero ser confrontada. Eu não quero que a Aparecida chegue para mim e fale assim, Sueli, você tá reclamando muito. Você tá sendo muito murmuradora. Eu não quero ouvir isso se eu sou criança, mas se ela falar, Sueli, você tá reclamando demais, você não era assim. Aquilo eu vou falar, ai meu Deus, ainda bem que a Aparecida me avisou. Então, isso é o discernimento espiritual. Aqui, ainda nesse texto de 1 Coríntios, versículo 11, pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Deixa eu pular aqui um pouquinho. No 13 também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. Então hoje em dia é absurdo se eu chegar e falar assim, a mulher precisa ouvir o marido, o que o marido está dizendo. Isso é um absurdo para esse tempo. É um absurdo algumas coisas. É um absurdo para muita gente. Falar, não, eu tenho um compromisso às 5 da manhã, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas se você vai perder sono? Isso é um absurdo você perder sono, vai fazer mal para sua saúde. É ou não é? Você vai passar a noite numa vigília? Vai perder sono, mas passar a noite numa balada não está prejudicando, né? Então veja que as coisas espirituais, elas precisam ter, gente, uma mente espiritual. O 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois, já li, né? Pois eles são absurdas e não entende porque elas se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, às vezes aí no seu grupo, né, de trabalho, não sei, na sua vida, você é cercado por pessoas que não entendem algumas coisas que você faz. Mas vai orar de novo? Mas você vai mesmo? Viu? Todo mundo tem uma história fora do casamento. Não se culpe por isso, não. Não é assim? Esse é o conceito do mundo. Te traiu? Trai também. É assim, é isso que a gente ouve, gente. É normal isso para as pessoas, mas isso é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz outra coisa. Aí quando a gente vem para a palavra de Deus, fala assim, não, eu vou deixar esse negócio para lá, porque a Bíblia diz que é a vingança do Senhor. Não, mas você tem seu direito. Não, mas Deus falou para mim que eu posso abrir mão do meu direito. Você é tonta, você é muito boba. Não é isso que a gente ouve? Porque a gente está trazendo algo que a palavra de Deus diz. Então só tem condição de compreender o que está escrito nesse livro aquele que tem uma mente espiritual. Então, eu queria dizer para vocês hoje um aprendizado prático para nós sobre esse assunto, é que quando você não entender alguma coisa, antes de você tirar as suas conclusões de, não, isso aqui é difícil, eu não posso, isso aqui não é para mim, e tal, que você busque em Deus entender o que o texto está falando, porque tudo o que está nesse livro é excelente. Tudo que está lá nos 10 mandamentos é excelente. Tudo que Jesus ensinou é excelente. Todos os ensinamentos de Paulo, de João, de Pedro são excelentes para a nossa vida. Tudo é excelente. Então, essa é a nossa busca, né, da gente procurar entender, ter esse discernimento espiritual.
E às vezes você fala assim, ai, mas eu não tenho. Sabe, lá em Isaías 11 diz sobre o Espírito do Senhor. Deixa eu abrir esse texto aqui. E todos nós temos esse Espírito. Todos recebemos. É o Espírito que estava sobre Jesus Cristo e ele nos deixou. Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós temos esse Espírito conosco. Nós temos esses 7 Espíritos sobre nós. E talvez a gente falhar, mas eu não tenho um deles. Você tem todos, porque o Espírito é um só. Então você tem a sabedoria, você tem o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor. Está tudo aí dentro de você. A questão é que muitas vezes a gente não acessa isso, a gente não busca. Porque quando Deus nos dá algo, eu tenho aprendido isso, nós temos que buscar. Sabe, é quando você recebe assim, às vezes uma profecia, uma palavra que alguém te lança uma profecia, fala com você, Deus falando através daquela pessoa, e você fala assim, que maravilha, eu recebi essa palavra, isso vai acontecer comigo. Aí passa anos, nunca acontece. Provavelmente porque você não buscou aquilo. Deus lançou a palavra, só que a gente tem que buscar. Então, pensa em algo que você recebeu de Deus, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, Deus falou para você através de alguém assim, olha, você vai ser um grande empresário, mas você ainda nem empresário é. Então, o que você tem feito para que essa palavra se cumpra na sua vida? Você teve alguma atitude? Né? Você foi aprender o que é, você foi ver para que ramo, que negócio que você vai abrir. Alguém fala para você, não, você vai ser missionário nas nações, mas nem inglês você sabe falar. Eu tô nessa, gente. Vocês acreditam que o ano passado Deus falou claramente assim para mim, vai aprender inglês, vai. Assim, ó, com todas as letras. Por quê? Porque provavelmente vai precisar em algum momento. E às vezes a gente limita o propósito que Deus tem na nossa vida. Aí eu falo, mas nunca fui para outra nação. Ué, mas tá, você vai chegar lá, vai ser um perrengue. Como é que Deus vai te mandar? Não é verdade? Então, a gente precisa olhar, né, e ter esse discernimento, sabe? Essa busca de buscar a tua palavra, Senhor, está falando que sobre mim está o espírito de conhecimento. Então eu quero conhecer isso aqui, eu quero entender. A tua palavra está dizendo que sobre mim está a sabedoria, então eu preciso da sabedoria, eu quero. Tua palavra está dizendo que sobre mim está o espírito de fortaleza, então eu vou buscar isso. Eu vou fazer um propósito de todo dia tirar um tempo de oração sobre isso. Eu vou fazer um jejum semanal para que eu acesse essa sabedoria do Senhor, para que eu acesse esse conhecimento, os mistérios que o Senhor tem para mim. É assim que a gente precisa agir, né, com aquilo que Deus nos dá. Então, é isso, gente. Eu queria chamar a Cleide para falar, né? Tem outras coisinhas aqui, mas se der tempo eu falo. Eu pedi para a Cleide trazer para a gente um comentário hoje, então nós vamos ouvir essa mulher maravilhosa aí agora. É que a sabedoria é muito rica, né?